pessoal! E nós estamos com a nossa segunda palestra magna de hoje, que é sobre fixação e macroscopia da mama e próstata, com a professora Cristiane. Eu vou apresentá-la aqui para vocês, tá bom? Professora Cristiane Vitor Toledo é bacharel em enfermagem pelo Centro Universitário Santana, 2012, é mestre em ciências pelo Departamento de Pós-Graduação em Patologia na Universidade Federal de São Paulo, 2021. Tem ampla experiência na área de anatomia patológica, com ênfase em macroscopia, também como atividades microscopia eletrônica, levantamento científico, organização de eventos acadêmicos, além de ministrações de aulas e treinamentos na área de anatomia patológica. Esse ano também a professora Cristiane está como parceira no Histolives e a gente tem assim um grande prazer em contar com essa profissional tão experiente, né, e que está fazendo essa parceria. Tem novidade de cursos aí, tem muita coisa que a gente vai fazer juntas, né, para vocês. Então, aproveitem essa aula, aproveitem essa palestra com a professora Cristiane. Obrigada, Andressa, pela apresentação e pelos elogios. Eu também agradeço a presença de todos, né, por disponibilizar o tempo e estar aqui com a gente trocando bastante ideias, né, sobre mama, sobre próstata, fixação, exames, resultado de exames. Então, a gente vai passo a passo, né, entendendo como que todos esses processos acontecem, porque quando a gente está dentro dos meses de outubro rosa e novembro azul, se ouve muito falar, né, a prevenção do câncer de próstata, prevenção do câncer de mama, e aí fica a dúvida, né, como que essas coisas acontecem, como são feitos os exames, como se chegam nos diagnósticos, porque a cura de certas patologias são tão complicadas, outras são mais fáceis, porque algumas pessoas respondem ao tratamento, outras não respondem, né? Então, ao longo hoje do evento, algumas dessas respostas vão ser dadas, e também, se ficar alguma dúvida, né, os participantes têm total liberdade para encaminhar e-mail, para a gente estar respondendo isso depois também. E eu adianto que a gente vai falar agora sobre fixação e macroscopia da próstata e da mama, né? A macroscopia, ela é o primeiro passo, depois da coleta, obviamente, depois do diagnóstico coleta, dos exames, né? Então, para chegar naqueles resultados que a professora estava citando na aula anterior, é preciso todo um preparo do material, uma série de eventos acontecem para que o resultado chegue na mesa do médico, né, que vai tratar esse paciente. Então, ele passa por muitas mãos, por muitos processos, até que tudo possa ocorrer e que esse resultado chegue de uma forma bem fidedigna nas mãos do médico que vai tratar esse paciente, tá? Então, a princípio, nós vamos falar um pouquinho sobre fixação. A fixação, ela é um procedimento que nós utilizamos para que os tecidos que são coletados, né, quando falamos de tecidos não fluidos, tecidos mesmo. Então, não é coleta de sangue, não é coleta de saliva ou líquor, né? A gente está falando de tecidos mesmo. Então, às vezes a gente tem ali a coleta de um segmento mamário, que pode ser um setor de mama, pode ser um quadrante de mama ou a mastectomia propriamente dita. Também temos a coleta da próstata, que pode ser por fragmentos filiformes bem pequenininhos coletados por agulha. A gente pode ter também uma coleta onde os fragmentos vêm um pouquinho maiores, e também tem a prostatectomia radical, que é a coleta da próstata inteira, que é encaminhada pelo laboratório. Então, para essas peças serem analisadas lá no laboratório, ela precisa de um preparo. Então, a coleta é feita no centro cirúrgico, né, quando são essas peças maiores, e a partir da coleta, assim que ela sai do paciente, a gente já dá início ao processo de fixação, tá bom? Então, as etapas envolvidas no processo de amostras para análise, tanto por microscopia de luz quanto por microscopia eletrônica, foram desenvolvidas para a otimização da amostra a ser observada, considerando o tipo de microscopia, ou seja, a resolução e a fonte de iluminação de cada tipo de microscopia, que vão determinar as etapas do processamento a ser utilizado. Então, o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que, de acordo com o exame a ser realizado, nós vamos preparar a amostra de uma forma diferente. Então, por exemplo, se nós formos fazer uma amostra por microscopia eletrônica, o preparo desse tecido vai ser diferente do preparo para a microscopia de luz, né, para a microscopia óptica. Então, os fixadores
usados na microscopia de luz são diferentes dos fixadores usados na microscopia óptica. Por quê? O que vai ser avaliado em cada microscopia é muito diferente. Enquanto na microscopia óptica nós vamos avaliar as células que compõem o tecido, na microscopia eletrônica nós vamos avaliar as outras estruturas que compõem as células. Então, a gente dá um passo para trás, né? Na microscopia de luz, nós observamos as células como um todo, que organizam os tecidos, que são organizadas para formar o tecido. E na microscopia eletrônica, nós damos um passo para trás. Nós olhamos as ultraestruturas das células que se organizam para formar a célula, tá? Então, a fixação desses materiais para cada tipo de visualização é diferenciado, tá bom? Então, a fixação ela tem como objetivo preservar a estrutura das células com alteração mínima do estado vivo, em relação ao volume, à morfologia e às relações espaciais entre as organelas e macromoléculas, tá? Com a perda mínima de constituinte de tecidos e proteção de amostras contra tratamentos subsequentes, que inclui a desidratação, a coloração, o vácuo e a exposição ao feixe de elétrons. Então, o que a fixação vai fazer? Assim que o tecido é coletado, o aporte de oxigênio, todo aquele fluxo de homeostase daquela peça é quebrado, porque ela é retirada do paciente. E aí, a fixação entra em ação nesse instante. Por isso que é muito importante, assim que o material é coletado, ele já entrar no processo de fixação. Porque o objetivo da fixação é dar uma pausa, né? É como se fosse fotografar aquele momento e evitando as mudanças ultraestruturais das células. Então, quando o aporte de oxigênio é retirado das células, elas começam a entrar em vários processos, como, por exemplo, o processo de autólise. A fixação vai impedir que isso aconteça, porque o propósito disso é que o médico patologista tenha a visualização dessas células da forma mais próxima possível de quando ela estava no paciente, porque é a partir disso que ele vai dar o resultado para o médico que vai tratar esse paciente, tá? Então, não adianta coletar e não fixar, porque essas células vão entrar em processo de autólise, esses tecidos vão necrosar, e aí a gente vai ter uma visualização de célula que não corresponde ao que o paciente realmente tinha para mostrar, tá bom? Então, o que a fixação faz? Ela pausa aquele momento, né? Assim que o fixador entra em contato com a célula, ele pausa aquele instante e a célula fica ali muito parecida com o que ela era quando ela estava no paciente. Então, o fixador, ele conserva a morfologia da célula, ou seja, a forma, né, a estrutura que ela tem, ela conserva os espaços entre as organelas, então não vai ter retração de organelas, com a fixação bem feita, obviamente. Não vai ter retração, não vai ter apagamento, por exemplo, das cristas mitocondriais, a nível de microscópio óptico, nós não enxergamos isso, mas a célula começa, quando ela começa a degradar, ela começa a se mostrar diferente também na microscopia óptica, tá bom? E também nós temos poucas perdas de constituintes dessa célula. Então, a fixação de tecidos ela é obtida através de meios físicos ou químicos. Então, nós temos duas ferramentas, né, dois métodos para chegar na fixação. Então, a fixação química, como ela acontece, tá? Ela consiste na exposição dos tecidos ao fixador escolhido, seja por meio de perfusão ou por meio de imersão, e a fixação física pode ser obtida pela congelação dos tecidos, tá? Ela é muito utilizada nas cirurgias por patologistas para um diagnóstico rápido e orientação de cirurgião. Então, a fixação química, nós vamos pegar o tecido colhido, por exemplo, e vamos submergir ele em algum fixador. Eu vou falar aqui do formaldeído, então nós vamos submergir essa peça no formaldeído. A fixação física, ela acontece, por exemplo, por congelação, que foi o exemplo que eu trouxe para vocês. Também nós temos a criofixação, tá? Mas eu vou falar da congelação. A congelação é literalmente congelado o tecido, ele é cortado no micrótomo ali, e ele é lido na mesma hora. Então, isso acontece no centro cirúrgico, por quê? Antigamente, quando se tinha câncer de mama, já se fazia os esvaziamentos axilar. E isso traz muitos problemas para a paciente, né? Porque isso afeta os processos linfáticos do braço, por exemplo, o braço direito, onde foi feita a mastectomia e a retirada dos linfonodos. E as pacientes tinham muito inchaço, porque os processos linfáticos não aconteciam de forma adequada. Hoje, no centro cirúrgico, o médico faz a coleta de um linfonodo, né, o linfonodo sentinela, e aí ele congela e faz a leitura imediatamente em outra sala. Então, a cirurgia está ocorrendo na sala 1, na sala 2 está fazendo a congelação. E o patologista imediatamente pode falar para o médico cirurgião se é necessário retirar a cadeia linfática axilar.
Isso é muito bom para o paciente, porque se não precisar, ela continua ali com os processos linfáticos acontecendo normalmente, retira só o que é necessário. Então, a gente tem hoje uma ferramenta que traz muito mais conforto e segurança para o cirurgião e uma qualidade de vida muito mais bacana para o paciente, tá bom? E aí, a gente vai falar um pouquinho dos fixadores, aliás, químicos, perdão, dos fixadores químicos, tá? Então, nós temos dois tipos de fixadores. Eu vou falar agora dos coagulantes, que também são chamados de não aditivos. O que são esses fixadores? O que eles fazem? Então, eles são chamados de não aditivos porque eles fixam as proteínas sem se tornar parte delas, tá? Eles, ao contrário do próximo fixador que nós vamos olhar, que são os não coagulantes, eles não se ligam às proteínas, eles usam outros mecanismos, né, que tem que ter uma explicação muito profunda, assim, mais na área de química, que fixam esse material. Porém, o que eles fazem? Eles causam uma mudança muito importante na estrutura da proteína. E quando há essa mudança muito importante e considerável na estrutura da proteína, a célula também perde toda aquela coisa que a gente falou lá no início. Então, a sua estrutura começa a ficar diferenciada, porque tudo que acontece na célula é imediato através das proteínas, tá bom? Então, o que acontece mais ou menos, ela causa uma coagulação das proteínas. Mais ou menos o que acontece quando a gente frita o ovo. Então, a gente tem ali a proteína do ovo, né, na clara, que está de uma forma, e quando a gente esquenta, ela muda toda a estrutura dela. Então, ela fica branca e sólida, macia. Enquanto antes de ser aquecida, ela tinha aquele aspecto mais viscoso. Os coagulantes, os fixadores coagulantes, eles fazem isso, né? Eles não esquentam, mas eles mudam toda a estrutura da proteína. E aí a gente tem uma fixação que não é muito adequada para a visualização microscópica, tá bom? E quais são esses fixadores coagulantes, né? A gente pode citar o álcool e a acetona, são dois exemplos. O álcool, às vezes a gente encontra ainda alguns lugares que acabam usando o álcool como fixador de tecidos e não é recomendado. Bom, e aí nós temos os fixadores não coagulantes, ou seja, eles não fazem aquela coisa que os coagulantes fazem, eles preservam melhor as proteínas, tá? E eles são chamados de aditivos. Por quê? Para fazer a fixação, eles se ligam na proteína, tá? Por meio de pontes de hidrogênio. Então, eles se ligam a essas proteínas e fazem com que a fixação seja muito mais eficaz. E aí ele estabiliza essas proteínas sem muita distorção estrutural, tá? Então, o estado original fica preservado. E também eles podem tornar algumas proteínas não coaguláveis, ou seja, não responsivas a tratamentos subsequentes, tá? Como a desidratação com etanol. Por que eu citei isso? Porque, para a gente dar continuidade no exame, a fixação é o primeiro passo, a gente vai fazer a macroscopia e depois esse tecido vai ter um tratamento subsequente. Então, ele passa por um processo de desidratação, ele passa por um processo de diafinização e ele passa por um processo de impregnamento por parafina, no caso de microscopia óptica, tá? E aí, esses fixadores, eles conseguem manter as proteínas celulares num estado de conservação estrutural muito bom, mesmo passando por todos esses processos. Então, por isso que esses fixadores são muito indicados, são os que a gente mais usa, né? Atualmente, a gente usa muito formaldeído, tá? Então, a gente usa formalina 10%, que é uma mistura que a gente faz, e chega nesse constituinte químico. E ela é um ótimo fixador para trabalhar na anatomia patológica. Geralmente, a gente usa ela tamponada para melhorar também os resultados na imunistoquímica. E aí, né, o que acontece? Para que ocorra a fixação efetivamente, o fixador deve vencer a barreira da difusão. E o que é isso? O que é uma barreira de difusão? Significa que ele, o fixador, deve alcançar todas as células do tecido, para depois iniciar o processo de fixação, tá? Então, a gente sabe hoje, né, depois de muitos estudos, que o formaldeído se difunde rapidamente, porém as reações são lentas. Então, assim, o fixador entra em contato com o tecido, mas quando ele entra em contato, aí que se dá início aos processos químicos, tá? Não é imediato, encostou, já aconteceu todas as ligações, você está fixado. Não, isso acontece lentamente. Um fixador que é mais rápido, tem as suas ações fixadoras mais rápidas, é o glutaraldeído, porém, a taxa de difusão dele é lenta, ele entra muito lentamente no tecido, tá bom?
E alguns estudos também mostram que o tempo de difusão do formaldeído difere dependendo do tipo de tecido. E aqui tem um videozinho que eu fiz que mostra o que é a difusão, tá? Então, é um prato com água, uma folha de papel. Nós vamos ilustrar que a água é o fixador e a folha de papel é o tecido usado, o tecido colhido do paciente, tá? E aí, quando ele entra em contato com o formol, ou do fixador, o fixador vai penetrando no tecido, tá? Então, a difusão é isso, é o contato e o espalhamento do fixador no tecido. Isso é a difusão. E a taxa de difusão é o tempo que ele demora para fazer isso. Então, os estudos mostram a diferença de difusão dos fixadores nos tecidos. Aqui, eu trouxe um exemplo do coágulo sanguíneo, tá? Então, os estudos apontam que o tempo de difusão do formaldeído, cada fixador tem o seu tempo, tá? O tempo de difusão do formaldeído em um coágulo de sangue é de cerca de 27,5 milímetros em 25 horas, tá? Então, ele faz mais de 2,5 centímetros em 25 horas, essa penetração dele. Num material que se assemelhava ao tecido cerebral, que o pesquisador usou ali uma mistura de gelatina e albumina, o tempo de difusão é de 18 milímetros em 25 horas, tá? Então, em 25 horas, aquela difusão, aquela entrada que a gente viu naquele vídeo do papel, ele faz um pouco mais de 1,5 centímetro em 25 horas. Então, a gente vê que é rápido, mas na verdade não é tão rápido assim, né? E, enquanto em todos aqueles tecidos foi 18 e 27 milímetros, no fígado, né, no tecido hepático, essa difusão é só de 3,9 milímetros em 25 horas, ou seja, nem meio centímetro em 5 horas. O que acontece? Tecidos encapsulados demoram mais para fixar, né? O útero, o fígado, o baço, são coletas que demoram um pouco para fixar. Então, é bom a gente estar sempre atento a esses tecidos, porque eles têm um tempo maior para fixação. Por quê? A difusão do fixador é muito lenta, tá? Então, a gente tem que dar um tempo a mais para ele fixar. E o processo de fixação, né, que é a difusão e reticulação, a reticulação são as ligações químicas que acontecem formando, né, escalas tridimensionais ali das moléculas. Ele é longo, sendo mais rápido em pequenas amostras. Por quê? Porque essa amostra pequena, a difusão é mais rápida. Porque a taxa inicial de penetração é mais rápida, sendo que a primeira camada de células é atingida em cerca de 1 segundo. Então, assim que você põe o tecido no formaldeído, por exemplo, vamos sempre falar do formaldeído, a primeira camada, ela é atingida muito rápido, mas nós temos as camadas subsequentes, tá? E depois essa taxa vai decrescendo. Então, acreditamos, né, que esses processos sejam concluídos pelo formaldeído na proporção de 1 milímetro por hora em média, tá? Não para todos os tecidos, é uma média. Então, a cada hora, o formol se difunde por 1 milímetro e também faz as suas ligações. Então, a cada hora ele entra, faz a ligação, entra, faz a ligação, tá bom? Em 1 milímetro só. Os trabalhos que nós vemos na literatura, né, eles mostram que o processo de fixação não é totalmente concluído, mesmo após 24 horas, tá? Mas para vários resultados em microscopia de luz, né, para microscopia óptica, esse período é suficiente. Então, para a microscopia eletrônica, a gente tem outros processos mais lentos, né, feitos com mais calma, com mais acurácia, enquanto para a microscopia óptica, esse período de 24 horas ele já é aceitável. E aí eu trouxe o mesmo vídeo para ilustrar esse parágrafo aqui. Para ilustrar esse parágrafo. Então, ele diz que a primeira camada é atingida em 1 segundo e depois essa taxa de difusão vai decrescendo, tá bom? E aqui, o que ele mostra no vídeo? A taxa inicial, bem rápida, e depois essa taxa vai diminuindo. Então, você pode ver que aqui até essa espessura. Daqui para frente, ela começa a ir muito de difusão, ela
tem que ser muito bem avaliado por quem está fazendo a fixação. E aí, nós vamos falar um pouquinho de câncer de mama e próstata no Brasil. Aqui eu trouxe alguns resultados do INCA, tá? Uma estimativa do INCA, eles fazem por triênio, esse é do triênio de 2020 a 2022, tá? Está disponível na internet, depois, se vocês quiserem, eu posso encaminhar o link para vocês, e tem de vários cânceres, falando de vários cânceres no Brasil, tá bom? Então, aqui a gente está vendo que a próstata e mama está em primeiro lugar, tá? A incidência de câncer nas mulheres, a maior incidência é do câncer de mama, e nos homens a maior incidência é do câncer de próstata, né? Consequentemente, os gastos que nós temos com essas doenças são muito elevados. E, consequentemente, nós vemos muito essas peças no laboratório de anatomia patológica. Então, assim, um fluxo de próstata e mama é sempre muito frequente no laboratório que trabalha com convênios de alta complexidade, né? Que cobrem cirurgias de alta complexidade. Então, se você pretende trabalhar em um laboratório que atende esses convênios, você vai ver muito, tá? A rotina é muito intensa, entre aspas, lógico, da próstata e da mama feminina, tá? Então, os números, o que eles mostram? Mama, né? Estimam-se que 66.280 casos novos de câncer de mama para cada ano do triênio, né? Ou seja, a cada ano, então, em 2020, 66.280 casos, em 2021, 66.280 casos, em 2022, 66.280 casos de câncer de mama em mulheres, né? Então, somando o quê? Essas 66 mil do primeiro ano não se curaram em um ano. Então, os exames continuam acontecendo. E aí elas se somam com a do segundo ano, que se somam com a do terceiro ano. Então, a gente tem um fluxo muito alto de exames no laboratório dessa patologia, tá? E isso acontece também com a próstata um pouquinho menor, não muito, tá? Então, estima-se que para cada ano, né, do triênio entre 2020 e 2022, ou seja, ano de 2020, ano de 2021 e ano de 2022, a cada ano nós teremos cerca de 65.840 novos casos, tá? Do câncer de próstata. Logo, igual a mama, nós teremos um fluxo muito grande dessa peça dentro do laboratório, tá? Nós vamos falar um pouquinho da macroscopia da mama, tá? O que é um estudo macroscópico? É o estudo macro, literalmente, das peças. Então, o médico patologista, ele faz a análise microscópica, que é a análise celular, tá? E aqui nós vamos fazer a análise do tecido, da peça em si. Então, aqui nós temos um produto de mastectomia, tá? Então, é a mama inteira. Nós temos aqui a mama recoberta por pele, mamilo. Nós observamos uma retração aqui, que pode ser tumor, tá? E temos também aqui o esvaziamento axilar, que provavelmente foi feito aquele exame de congelação, onde o médico identificou a necessidade de fazer a retirada da axila também. Então, eu estava dizendo que na macroscopia, o que a gente faz é, após a peça estar fixada, a gente começa a fazer a análise macroscópica. E eu não sei se deu para pegar essa parte, mas eu vou repetir. Há laboratórios que recebem as peças cruas, né, porque sai do centro cirúrgico e já vai para o laboratório, e há laboratórios que recebem essa peça já fixada, porque fica um bom tempo dentro do formol. Uma indicação para quem recebe a peça crua, para os laboratórios que recebem as peças cruas, que são as peças que não estão fixadas, é fazer cortes prévios, né? Então, pode ser feito já os cortes, né, cortes sagitais, que vão ser os cortes utilizados na macroscopia. Então, a peça é cortada e colocada no formol, né? Porque a gente tem a peça que vai estar inteira, e quando a gente faz os cortes, essa peça se abre e o formol entra na peça. Então, a gente pula a fase de difusão do fixador. Então, a gente já vai direto para a fase de reticulação, ou seja, o formaldeído a formalina já entra em contato com as células e já entra em contato com as proteínas dessa célula e já começa a fazer ali todo o seu processo, tá bom? Então, como é feita a macro da mama, né, da mastectomia? Então, inicialmente, nós tiramos a peça desse formol, tá? Nós pesamos a peça, nós medimos a peça, medimos a pele, medimos o mamilo e descrevemos o mamilo. Então, o passo a passo nós vamos medir essa peça, tá? Em comprimento, nós vamos medir largura e nós vamos medir espessura, tá? Da peça como um todo.
E depois nós vamos medir somente a pele, tá? Então, comprimento e largura. Vamos escrever essa pele, se há lesões nessa pele, se há retração nessa pele, tá? Tudo tem que ser descrito. E vamos escrever também o mamilo. Nesse caso, nós observamos que tem uma lesão grande aqui. E aí, nós vamos descrever o mamilo. E o que se descreve no mamilo, né? Então, nós podemos falar que esse mamilo está protruso, ou usar o termo protruso ou saliente, tá? Quer dizer que ele está com aquele aspecto normal, né? Projetado para fora. Nós podemos dizer que esse mamilo é retraído, porque pode ocorrer lesões retroareolares, e aí ele faz essa retração do mamilo, então ele puxa o mamilo para dentro. Então é importante descrever se você está vendo isso, tá? E a pele, nós escrevemos se há lesão, se há cicatriz, porque essa mama pode ser uma mama que já veio de um procedimento anterior, tá bom? Ou de uma retirada de um setor de mama, ou a retirada de um quadrante de mama, tá ok? Então, após medir, descrever toda a superfície externa, então a macro segue o passo a passo. Primeiro, superfície externa, porque é o que a gente vê primeiro. Então, já descrevemos. Nós escrevemos a pele, nós escrevemos o mamilo, falamos se ele estava protruso ou retraído, a pele se tinha lesão, se tinha cicatriz, escrevemos tudo. E aí, nós vamos começar a fazer a macroscopia. Então, o primeiro passo é a identificação das margens, tá bom? Então, como acontece na mastectomia? Se eu tenho um parâmetro anatômico para me orientar, eu vou conseguir achar as margens, que é o que acontece nessa mama. Se eu sei que tem o esvaziamento axilar, eu sei que isso aqui é lateral. Então, isso me ajuda a posicionar essa mama usando como padrão, tá? O posicionamento anatômico, que é universal, que é igual em todo lugar. Então, eu consigo posicionar essa mama me orientando por uma porção anatômica, que nesse caso é a axila. Então, a partir dessa orientação, eu não preciso que o médico me mande orientações, porque eu sozinha consigo posicionar, tá bom? Então, se eu sei que aqui é lateral e aqui é superior, se eu sei que aqui é lateral, eu consigo posicionar as outras margens. Então, eu vou conseguir saber que aqui é superior e que aqui é inferior, tá bom? Pensando que isso aqui é uma mama direita, tá bom? Então, isso aqui vai ficar lateral aqui na mama direita. Então, já medimos, já nos orientamos anatomicamente. E aí você me pergunta, mas e aí, se não vir a axila, tem como eu fazer esse posicionamento? Sim, geralmente o médico manda, tá, uma orientação com fios cirúrgicos, para orientar o macroscopista. Então, nesse caso, a gente não tem esvaziamento axilar, então seria muito difícil posicionar essa mama, se não impossível, tá? Então, o médico pode marcar aqui uma margem com fio e nomeá-la de superior, dá o nome dela, né? Superior, lateral, inferior, tá ok? Que é o que ele fez nessa peça aqui, que não é uma mastectomia, é um fragmento menor, tá? Pode ser aqui um setor. Mas ele usa esse padrão. Então, ele marca aqui, por exemplo, com 2 fios, ele marcou que é posterior, então ele escreve lá no pedido médico, para o macroscopista ler na hora de fazer o exame. 2 fios, posterior, fio com nó superior e um fio medial. Então, a partir do que ele me deu aqui de orientação dos fios, eu vou pintar essas margens para me orientar na macro e para orientar o patologista na microscopia, tá bom? Então, aqui o padrão que a gente usou nessa imagem aqui foi superior azul, lateral vermelho, laranja, posterior vermelho, inferior verde, medial laranja. E nessa peça eu sei que a anterior tá pintada de preto, tá ok? Então, a partir daí, eu já localizei as margens dessa peça. As margens identificadas, eu começo a fazer os cortes, tá? Que é o próximo passo da macroscopia. Então, eu fiz a análise externa, tudo que estava ali, mamilo, pele, superfície externa, se tinha lesão, se tinha cicatriz, descrevi tudo isso. E eu vou começar a fazer a análise interna, tá? Então, eu vou cortar essa peça. E aí, como a gente faz o corte da mastectomia? Nós fazemos cortes sagitais, ok? Os cortes sagitais dividem entre direita e esquerda, então nós fazemos sagitais, que seria o mediano, sagital mediano, e parasagitais. Então a gente corta ela inteira em cortes sagitais. E aqui, como a gente faz esse corte, tá? A gente faz os cortes preservando a pele. Então nós viramos a peça de ponta cabeça e vamos cortando as partes moles dessa peça, preservando a pele. E aí ela vira um livrinho, tá bom? Fica no formato de livro. E aqui vocês podem ver que as margens estão identificadas de duas formas, tá? Eu tenho a margem colorida
tem as margens pintadas de uma forma colorida e tem as margens pintadas todas de uma cor. Qual é o correto? Você segue o padrão operacional do seu laboratório. Há laboratórios que preferem pintar colorida cada margem de uma cor, no caso de mastectomia, tá? E tem laboratórios que preferem pintar tudo de uma cor só. Então, isso não interfere em nada, tá? Só é um padrão operacional laboratorial de cada lugar. Então, aqui ele pintou as margens, separou e começou a efetuar os cortes. E aqui da mesma forma. Nesse padrão aqui, ele separa, tá, a auréola e o mamilo, tá, para fixar separadamente. Eu nunca fiz esse procedimento, tá? Eu não sei se algum laboratório aqui no Brasil faz, tá? E aqui ele também faz o mesmo procedimento, que é separar o mamilo e a auréola para fazer a fixação separada. Então, vamos só retomando. Nós recebemos a peça, nós identificamos a peça, nós pesamos, medimos a pele, descrevemos o mamilo. Fizemos os cortes. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos encontrar as lesões, caso tenha, lógico, né? Então, só retornando aqui, os cortes são feitos, o importante na mama é fazer cortes muito finos, o mais fino possível, tá? Porque a gente pode encontrar vários focos de lesão. Às vezes as lesões são muito pequenas, então é importante estar com cortes finos, porque a gente consegue avaliar toda a mama de uma forma muito efetiva, tá ok? Então, nós fizemos os cortes, e aí o que a gente espera encontrar no caso de uma mama com tumor, que é o que a gente está falando hoje, tá? Vários tipos de lesões, tá? Então, nós temos lesões que vai ter esse aspecto, teremos lesões com esse aspecto. Isso aqui, tá? A lesão na pele, a gente vê como que ela tá aqui. Nós podemos ter lesões assim. Então, nós temos lesões que são mais brilhantes, mais opacas. Essa aqui tem esse aspecto mais mucinoso. Uma coisa que elas compartilham quando são malignas, né, é essa má delimitação das margens. Então, a gente está vendo que ele vem mais ou menos até aqui onde está o meu apontador, só que a gente não sabe onde termina essa lesão efetivamente, tá? Essa aqui a gente já consegue ver um pouquinho melhor, mas da mesma forma ela tem esse padrão de ter uma forma irregular, né, de estar ali se espalhando pelo tecido saudável. Então, esses são alguns tipos de lesões que nós podemos encontrar aos cortes da mão. E aí, quando a gente encontra essas lesões, o que eles têm em comum, além dessa cor mais esbranquiçada, de ter essa característica de infiltração, quando falando de tumores malignos, tá? Eles têm uma característica de serem muito firmes, são firmes como pedra, são muito firmes. Então, às vezes, a olho nu, a lesão é muito pequena, a gente não enxerga. O que a gente pode fazer? A gente vai apalpando cada fatia dessa peça, tá? Então, a gente apalpa, passa, e ali na palpação você vai sentir essa textura mais firme, tá? Muito firme, e aí você pode já olhar com mais atenção esse perímetro aí dessa textura firme, porque provavelmente a lesão está ali, tá? E aqui nós temos a lesão, só para ilustrar, e aqui nós temos tecido da mama mesmo, mais esbranquiçado. Isso aqui não é lesão, tá? Isso aqui é o tecido da mama. Por isso que é importante apalpar, porque o tecido parênquima da mama também é branco. Então, na palpação, a gente consegue perceber a diferenciação. Claro que depois de muitos anos fazendo macro, você bate o olho e você fala, aqui está a lesão. Mas aí, ao início, a gente sempre apalpa muito, e também depois de muitos anos, a palpação é uma ferramenta muito importante, tá? Para a localização da lesão da mama. Achamos a lesão, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos falar aonde essa lesão está localizada, tá? Então, a mama se divide em quadrantes. Então, nós temos o quadrante superolateral, que é superior e lateral ao corpo. O superomedial, que é superior, mais voltado para a linha mediana do corpo, tá? Nós temos o quadrante inferomedial e nós temos o quadrante inferolateral. Então, os ínferos estão para baixo, os súperos estão para cima, os laterais estão para fora, os mediais estão para dentro. E entre esses quadrantes, aqui está dividido em 4, né, em quadrantes, nós temos as junções desses quadrantes, tá bom? Então, nós temos a junção dos quadrantes superiores, porque a lesão pode estar bem aqui no meio. Nós temos a junção dos quadrantes mediais, porque a lesão também pode estar aqui no meio. Nós temos a junção dos quadrantes inferiores, da mesma forma, a lesão pode estar entre os dois quadrantes. E a junção dos quadrantes laterais, tá bom? Que é a junção dos quadrantes que estão mais voltados para fora do corpo. E se nós tivermos uma lesão bem atrás do mamilo, nós vamos colocar que a lesão está localizada em região retroareolar, tá bom?
Então, nós voltamos lá desde o início. Recebemos a peça, descrevemos toda a face externa dessa peça, pele, mamilo. Nós cortamos, nós identificamos a lesão, nós falamos como essa lesão é, então posso falar que a lesão é esbranquiçada, ela é firme, tem limites imprecisos, tem aspecto lobulado, tem aspecto especulado, então são os termos que a gente vai usando para descrever essa lesão, tá bom? E nós vamos agora, depois que descrevemos a lesão, achamos a lesão, falamos onde ela está, se é no quadrante superior, inferior, medial, lateral, união dos quadrantes, nós vamos distar essa lesão das margens, tá? Porque é importante para o patologista saber essa distância aqui na macro, porque ele também vai avaliar isso lá na microscopia, e tem que estar coerente. Então, nós temos várias formas de fazer, mas eu trouxe aqui duas, tá? Então, tem laboratórios que dista da distância de uma margem, ou seja, da margem que está mais próxima a esse tumor, dista duas margens, ou seja, as duas margens mais próximas desse tumor, tá? Tem laboratórios que distam todas as margens. Então, ele vai falar, o tumor dista da margem lateral tantos centímetros, dista da pele tantos centímetros, dista da margem medial tantos centímetros, e dista da margem profunda tantos centímetros, tá? Tem laboratório que dá a distância de todos as margens, né? Que representam essa mão. E aqui eu trouxe essa imagem para vocês verem como que essa lesão está pertinho dessa margem. Lembra que a gente pintou as margens? Então, as margens, elas demarcam, a tinta demarca as margens para a gente, e também demarca para o patologista. Lá, quando ele falei a lâmina, a cor da tinta vai servir como parâmetro para ele saber que aqui é a margem, tá ok? Então, aqui está distando muito pouco, então você está vendo que tem lesões que se aproximam muito da margem. Tem lesões que estão tangenciando a margem, ou seja, estão grudadas na margem, tá? E aqui está um pouquinho mais distante dessa margem, mas tem uma margem aqui, ó, pintadinha. E olha como a lesão, ela vai se infiltrando em direção à margem. Aqui não dá para dizer se essa margem é livre, tá? Quem vai falar lá é o patologista, porque a olho nu, aqui na macroscopia, a impressão que me dá é que essa lesão está encostando na margem. Isso é uma coisa que não é boa para o paciente, tá bom? Então, nós achamos a lesão, descrevemos essa lesão, distamos essa lesão da margem, chegou a famosa hora da representação da mama. Nós vamos fazer os cortes condizentes com o que a gente descreveu. Então, uma regra que a gente sempre segue é, tudo que eu disse na macro tem que ser representado no bloco. Então, se eu disse que havia mamilo, eu faço um corte de mamilo. Se eu disse que havia pele, eu faço um corte de pele. Se eu disse que havia lesão, eu vou ter que ter um corte dessa lesão, tá bom? Então, aqui eu trouxe essa ilustração de um trabalho bem bacana, mostrando esses cortes, tá? Então, aqui ele mostra um corte que ele faz da lesão, tá? Esse ponto branco simboliza a lesão, e aqui a gente vê as margens pintadas. Então, aqui ele tem esse corte da lesão próxima à margem. O que é bacana? Se você conseguir fazer esse corte da lesão com a margem, é muito bom, porque o patologista consegue ver essa invasão da lesão que, às vezes, macroscopicamente, a gente não enxerga, tá? Então, ele fez esse corte que é muito bom aqui da margem com a lesão. Ele fez mais cortes da lesão, incluindo aqui, e cortes da lesão e o tecido saudável, tá? Então, ele manda aqui, nesse corte aqui, a transição entre lesão e o tecido saudável. Em outros blocos, ele manda só o tecido saudável. Também a gente sempre manda outras áreas da mama, porque vocês vão ver lá na macroscopia, quando a gente for descrever ela inteira, que a gente fala que a mama também apresenta tecido normal. Então, isso tem que ser documentado, tem que ser registrado. Então, tem que ser feito um corte desse tecido, que é o tecido normal, tá? E aqui ele tem o corte da areola e do mamilo, tá? Representando os dois aqui. Então, ele fez esse corte da auréola, e o mamilo ele fez um corte, tá? Sagital, né? Dividindo entre direita e esquerda. Continuando com a mama, se a gente recebe só a mama, a macro terminou ali. Se a gente recebe mama e axila, a macro continua, porque a gente tem que fazer a avaliação desse tecido axilar também. E como que é feita essa avaliação? Esse tecido, ele é retirado da mama, a gente corta, separa, faz a mama, depois retorna para ele. Nós vamos fazer cortes muito fininhos nele, tá bom? Pode ser cortes aqui, tanto faz se for cortes transversais, aqui ou cortes sagitais, tá? A gente vai fazer cortes bem fininhos. Essas fatias vão ser expostas na mesa e nós vamos palpar esse tecido. Por que nós vamos palpar? Porque nós vamos sentir esses nódulos aqui, que são os linfonodos.
que são a resposta do sistema linfático para a lesão que está acontecendo na mama. É importante? Muito, tá? O médico vai usar aí os linfonodos, tá? Para dar um diagnóstico muito mais fidedigno, para traçar um prognóstico para essa paciente. Então, aqui é um trabalho que a gente faz com muita calma, com muita cautela, e nós vamos procurando os linfonodos, tá? Então, aqui tem a amostra de um linfonodo aqui que está atingido por azul, que eles usam lá no exame de congelação, tá? Aqui tem um linfonodo cortado e aqui tem os linfonodos dissecados. Então, nós vamos medir essa peça, medir essa peça, nós vamos cortar em cortes bem finos e nós vamos apalpar procurando esses nódulos. Esses nódulos vão ser contabilizados, então foram dissecados 3 nódulos e nós vamos dar a medida que pode ser só a medida do maior, a medida do maior e do menor, tá bom? Pode oscilar de laboratório para laboratório, como que é descrito isso. E aqui nós temos aquela mesma imagem, mas aqui eu vou falar para vocês um pouquinho da macro de setor ou quadrante de mama, que é o quê? Que não é a retirada total da mama, é retirada um pedaço da mama, tá bom? E geralmente esse pedaço está contendo o tumor ali dentro, tá? Então, os princípios são os mesmos. Nós vamos pesar, nós vamos medir, tá? Nós vamos medir a pele e descrever se houver pele, tá? Em alguns vem pele, alguns, né, quadrantes vem pele, nos setores não vem, então tem pode vir com pele ou sem. Então, da mesma forma, nós vamos usar os fios como direcionamento, tá? E aqui nós temos um fio metálico que passa aqui por dentro da mama. O que esse fio está fazendo? Ele está apontando para mim aonde está a lesão. Então, a ponta dele fala para mim, ó, provavelmente a lesão está aqui. Por que provavelmente? Às vezes as lesões são muito pequenas, a gente não consegue ver macroscopicamente, tá? É uma lesão granulosa, ela tem um aspecto um pouco estranho, mas não forma aqueles desenhos de lesão que eu mostrei para vocês no outro slide. É uma coisa muito discreta, muito pequenininha. Então, é muito legal mandar a ponta dessa marcação por fio metálico, tá? Então, a gente pesa, a gente mede, a gente pinta as margens, como a gente fez na mastectomia. Aqui, tá vendo? Tem a marcação do tumor por uma agulha, por um fio metálico. Os fios marcando as margens, e aqui está pintada as margens. Então, ela é um pedacinho de gordura, sem parâmetro. O médico pinça pra gente as margens, marca com fio, e aí nós vamos pintar essas margens. Então, ele marcou aqui, né? A superior de vermelho, a lateral de amarelo, tá? A superficial, que seria onde mais próxima da face ventral, ele pintou de verde. A inferior, aqui ele pintou de azul. A lateral de laranja. E a posterior, ele pintou de preto, tá bom? Não dá para ver, claro, porque a imagem é em 2D, mas a face de lá estaria pintada de preto, tá? E aí, os cortes são feitos da mesma forma que a gente faz na mama, tá? Então, nós fazemos os cortes, nós podemos separar as lesões, não precisa mais ficar aquele formato de livrinho, tá? Então, nós cortamos bem fino para encontrar a lesão, às vezes a lesão é muito pequena, como eu falei. E os cortes são feitos e colocados no cassete. Como, às vezes, é muito pequena essa peça, a gente consegue mandar todas as margens juntas aqui, ó, num bloco só. E essas margens estão designadas pelas cores, tá? Caso seja muito grande, a gente pode separar as margens e mandar as margens separadas, como a gente faz na mastectomia, naquela peça grande. E a mesma coisa, nós vamos encontrar o tumor, nós vamos distar das margens, pode ser de uma, de duas, de todas, tá? A mesma imagem mostrando a proximidade, então provavelmente esse corte seria feito aqui, que mandaria, tá? Essas duas margens, essa aqui e essa aqui num corte só. E aqui mostrando outra lesão bem próximo, tá? Provavelmente isso aqui é um corte daquele fragmento menor, e como a lesão se aproxima da margem que está pintada aqui de amarelo. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo, tá? De mastectomia, de uma macro. Então, como fica essa descrição mais ou menos? Lembrando que cada laboratório tem o seu procedimento operacional padrão. Então, essa macro, às vezes, não se aplica para outro laboratório. Mas uma coisa que todo macroscopista tem em comum é saber descrever a macro, tá? Então, a gente sabe que tem que escrever a superfície externa, sabe que tem que falar os cortes, sabe que tem que falar da lesão, sabe que tem que falar do tecido adjacente. E a gente vai adaptando isso dentro dos parâmetros de cada laboratório, tá? Então, esse aqui é um exemplo que eu escrevi, que eu trouxe para vocês. Então, o produto de mastectomia direita, que pesa tanto e mede tanto, ou seja, o produto da mastectomia é a mama. A pele mede tanto por tanto, comprimento e largura, de aspecto habitual, ou seja, eu não encontrei nada que deva ser descrito, então o médico vai saber, essa pele não tem nada, não tem lesão, não tem retração, não tem cicatriz, tá bom?
O mamilo está retraído e mede tanto. Opa, não vi nada na pele, mas esse mamilo está retraído, então eu já percebi que tem uma coisa estranha. Aos cortes, então, já pintei, já separei as margens, eu viro a mama e já faço os cortes. Aos cortes, observa-se tumor esbranquiçado, firme de limites imprecisos, medindo tanto por tanto, que é aquele que a gente viu lá naquelas imagens. Distando X centímetros da margem mais próxima. Qual é essa margem? A profunda, tá? No restante, o tecido é amarelado, lobulado, permeado por estrias esbranquiçadas. O que eu estou falando para o médico? Que o restante do tecido, além do tumor, tem um aspecto normal, porque esse é o aspecto da mama. Ela é amarelada, ela é lobulada e ela tem estrias esbranquiçadas, tá bom? O que eu vou representar? O que vai ser cortado e colocado naqueles cassetes? O tumor, obviamente. Outras áreas que seriam o quê? Esse tecido normal da mama. E aí eu venho com as margens, tá? Então, pele e mamilo vai num bloco. Margem superior. Como eu vou fazer o corte da margem, né? Só voltando aqui na mastectomia, essa pintada, eu vou fazer um corte da superior, da inferior, da medial e da lateral, mais próximo do tumor. Então, na hora de escolher o corte, eu vou escolher o corte da margem mais próximo do tumor. Então, eu vou mandar a margem superior, margem inferior, margem medial, margem lateral e a margem profunda, tá? No caso da mastectomia, porque o que seria a margem anterior já é a pele e o mamilo, ok? E o que eu vou fazer com a axila? Como eu vou descrever? Posso colocar esvaziamento axilar medindo tanto por tanto, constituído por tecido macio e amarelado, de onde foram dissecados 3 nódulos medindo maior X. Foram dissecados, quer dizer que eu consegui isolar 3 nódulos desse tecido, tá bom? E aí nós vamos falar um pouquinho da macroscopia de próstata. Então, nós recebemos a próstata, tá? E ela geralmente não vem com tanto ducto assim, não vem ureter, geralmente, tá? Vem só, geralmente, isso aqui, tá? Mas essa aqui é uma ilustração de uma peça anatômica que eu trouxe para vocês. Então, ela segue muito parecido com o padrão da macro. Nós vamos pesar, nós vamos medir, tá? Medir o quê? Nós vamos medir a próstata, nós vamos medir as vesículas seminais e os ductos que estão aqui no meio, tá? Então, a medida da próstata vai ser comprimento, largura e espessura, tá? E das vesículas seminais podem ser 2 medidas, tá? O comprimento, né? E dar o diâmetro aqui, ou comprimento, largura e espessura. E dos ductos também, nós vamos medir o comprimento do ducto, tá? O comprimento, ele não vem tão grande, o comprimento do ducto e o diâmetro dele. E aí, tem identificação das margens? Tem, na próstata a gente também faz. Cada laboratório, como eu disse, segue um procedimento. Eu trouxe um exemplo de um tipo de identificação que a gente faz, tá? Tem laboratório que pinta a peça inteira de uma cor e divide no corte. Tem laboratório que só divide direito e esquerdo. E tem laboratório que faz dessa forma, que divide, tá? O lado direito, o lado esquerdo, o anterior e o posterior, tá bom? Então, essa peça é essa peça pintada, tá? Então, nós pintamos aqui o lado direito de azul, o lado esquerdo de vermelho, a face anterior de verde e a face posterior está pintada de preto. Vamos começar cortando a próstata. Então, a próstata ela tem essa carinha, é desse jeito que ela chega lá no laboratório. A início, nós podemos já cortar aqui, tá? As vesículas seminais, fazer o corte e separar elas. E vamos fazer o corte das margens, tá? Inicialmente. Então, nós vamos cortar o ápice. Então, o que acontece? A uretra passa aqui por dentro, tá? Então, tem um caminho, tá? Passando aqui no meio. Então, isso aqui vai ser a base da próstata, e aqui vai ser o ápice da próstata, que também nós chamamos de margem vesical e margem uretral, tá? Margem vesical, margem uretral distal, são vários nomes que você vai seguir o padrão do seu laboratório. Então, nós vamos fazer o corte aqui da base, tá? Nós vamos fazer um corte transversal, e um corte transversal aqui da ápice, que está desenhado aqui. Um corte aqui e um corte aqui. Esse corte vira isso aqui. Então, esse é o corte do ápice, pintadinho, tá? As margens de acordo com o que a gente designou no slide anterior, tá? Que o lado direito ficou azul e o lado esquerdo ficou vermelho. Anterior, verde. Anterior é verde. E posterior, preto. Que é o que a gente está vendo aqui. Esse corte, a gente vai cortar ele radiado, tá? Então, a gente vai pôr o bisturi aqui e vai cortar para cá.
vai por aqui, vai cortar para cá. E nós vamos ter esses fragmentos que nós vamos mandar todo para o patologista avaliar. E a base, uma sugestão de corte, é essa aqui. Então, ele faz um corte aqui e depois ele corta transversalmente. Então, ele faz um corte sagital e depois faz um cortes transversais, que vira isso aqui. E aí, ele continua cortando em cortes sagitais, tá bom? E aí, ele pega a última fatia e faz cortes transversais, ou seja, ele pega essa fatia e faz esse corte assim. Tudo isso a gente manda para o patologista. Aqui eu estou ilustrando para vocês como é esse corte, tá? Então, a gente tirou aqui a base, nós tiramos o ápice, nós vamos deitar a peça e fazer cortes do ápice para a base. Como é que eu sei que é ápice e base? Porque eu estou vendo que as vesículas estão aqui, do jeito que está aqui. Então, essa peça está deitada aqui, e nós estamos cortando ela em cortes transversais, aqui, em cortes transversais, tá ok? E, como eu disse, isso aqui é uma forma de ser feito. Há laboratórios que fazem de outra forma, tá? Então, eu trouxe essa forma para ilustrar para vocês. Nós vamos pegar cada fatia dessa e nós vamos dividir em quadrantes, em 4, tá bom? Mantendo o lado direito, lado esquerdo, lado esquerdo. O que vai acontecer? Nós tivemos cortes transversais que viraram esses cortes aqui, tá? Então, aqui nós temos a face anterior, nós temos a face posterior. Nós temos o lado esquerdo daqui e o lado direito para cá. Nós vamos fazer um corte aqui, ó, um quadrante. Então, a gente vai ter uma fatia que vai ser anterior esquerdo, nós vamos ter uma fatia que vai ser anterior direito, uma fatia que vai ser posterior esquerdo e uma fatia que vai ser posterior direito, tá? Isso vai acontecer em todos os pedaços, cada fatia dessa a gente vai fazer a mesma coisa. E geralmente a próxima nós mandamos tudo, então dá muito bloco, é assim mesmo. Então, isso que eu falei para vocês é o que está representado aqui. Então, nós temos uma fatia que é anterior e esquerda, uma fatia que é anterior e direita, uma fatia que é posterior direita e uma fatia que é posterior e esquerda. E aqui, a lesão de próstata, a identificação da lesão, é um pouco complicada, porque às vezes a gente não vê, tá? Às vezes não dá para ver. E a gente manda a próstata inteira e o médico vai acabar vendo lá na microscopia. Mas eu consegui aqui 2 imagens que mostram como que pode ser uma lesão. Ela pode ter esse aspecto aqui, tá? Que é bem... Esse aqui seria o tecido normal e esse aqui é o tecido que está alterado. E essa próstata aqui já está bem fixada. A gente vê que tem essa formação aqui irregular, meio amarelada, de bordas irregulares, tá vendo? Que também pode ser a lesão. Na descrição da macro, se você encontrar, você pode descrever que observou a área irregular, que mede tanto por tanto, amarelada, pardo clara, você pode usar aí a paleta de cores que mais condiz com o que você está vendo. Então, só para recapitular, isso aqui é um corte transversal da próstata que representa cada pedacinho desse. E aqui mais uma representação para ficar bem gravado, tá? Então, a gente tirou aqui as vesículas, os ductos que estão aqui, e continuamos com cortes transversais, tá? Aqui ele está fazendo o corte da ápice, que foi aquele corte radial que eu mostrei para vocês, e ele vai nomeando cada quadrante. Então, isso tem N jeitos de fazer, tá? Então, eu posso nomear cada corte por um número. Então, eu posso começar do número 1. Aqui ele contou 1, 2, 3, 4 da fatia 1, que ele considerou o ápice. Da fatia 2, ele vai na sequência. Então, a primeira foi ápice, ele continua na sequência. Ele não tira as fatias da sequência. Então, foi 4 aqui, então ele continua 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e vai nomeando cada quadrante da próstata, tá bom? Seguindo o padrão do laboratório dele. Então, aqui ele cortou a próstata inteira. Ele começou do ápice, foi cortando, cortes transversais, cortando até chegar aqui nas vesículas seminais direita e esquerda. Isso aqui é a representação disso aqui. E esses cortes são a representação das vesículas cortadas. Então, são cortes que foram feitos aqui, ó, tá? Nesse sentido. Que são esses cortes que estão aqui. Então, do lado esquerdo e do lado direito, tá ok? E aqui é um exemplo de macroscopia de próstata, tá? Que eu escrevi também para vocês. E eu trouxe aqui esse desenho para mostrar como é que o médico vai vendo. Então, ele vai pegando as fatias do ápice para a base, né? E ele vai vendo, opa, encontrei o primeiro foco de lesão, o segundo, o terceiro, e aí essa lesão vai crescendo por quê? A gente vai se aprofundando na peça e a lesão vai se mostrando maior, porque ela
tem o seu crescimento ali dentro da peça. Então, a gente pega como se pegasse uma maçã. Quando chega na parte do caroço, fazendo cortes transversais. A gente vai pegar o primeiro corte do carocinho, aí na outro corte transversal a gente pega um pedaço maior, no terceiro um pedaço maior ainda. É o que acontece aqui na lesão de próstata, tá bom? E essa foi uma macro que eu escrevi para vocês darem uma olhada, mas como eu disse, cada laboratório tem um jeito de escrever, tem um jeito de ser feito, seguindo um padrão geral que é descrever a superfície externa, aos cortes, se tem lesão, se não tem, mas dentro desse parâmetro eles têm as palavras que eles gostam de usar, a forma de formatação de texto que eles preferem, então sempre tem que seguir o que o laboratório pede para vocês, tá? Então aqui tá. Recebida em formalina próstata, vesículas seminais e segmentos de ductos deferentes bilaterais, ou seja, dos dois lados, que pesa tantas gramas. A próstata mede, ou seja, estou medindo só a próstata, tanto, por tanto, por tanto. É comprimento, largura e espessura. E apresenta a superfície externa parda e irregular. Ela pode estar de várias formas, ela pode ter uma sutura, você descreve se tiver. Aos cortes, mostra-se firme, com nódulo amarelado e firme medindo tanto por tanto. Então, eu estou descrevendo um nódulo que eu achei ali que era importante, que ele era amarelado, ele era diferente. A vesícula seminal direita mede tanto por tanto e a esquerda tanto por tanto. Ambas de aspecto usual. Muito raramente você vai encontrar alguma alteração na vesícula. Eu nunca vi, tá? Mas pode acontecer, então tem que cortar e tem que sempre prestar atenção. O segmento de ducto deferente direito mede tanto de comprimento por tanto de diâmetro. E o esquerdo, a mesma coisa, tanto de comprimento, tanto por diâmetro. Qual foi a representação que eu usei aqui? No bloco A1, no cassete A1, eu vou mandar a margem vesical. Então, não vai ser um bloco, pode ser 10 blocos de margem, vai ser todos A1. A2, margem uretral, 3 blocos. E aí, a partir do A3, eu começo a nomear aqui os meus cortes, que são aqueles cortes em quadrantes, tá? Então, quadrante anterior direito vai ser o bloco A4. Quadrante anterior esquerdo vai ser o bloco A5. Quadrante posterior esquerdo vai ser o A6. Quadrante posterior direito, o A6 vai ser o quadrante posterior direito, tá ok? E aí eu continuo e vou embora. Quadrante anterior direito da próxima fatia. Então, esse aqui são 4 quadrantes da fatia 1. Eu vou ter 4 quadrantes da fatia 2, 4 quadrantes da fatia 3, e vai embora. Então, comecei no A4, eu vou terminar lá no A40, no A45, porque eu vou mandando toda a próstata seguindo esse padrão, né? Nesse caso, desse estilo de corte. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Próxima fatia. Aqui, 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 aqui. Próxima fatia. Aqui, 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 aqui. Então, eu estou seguindo um padrão. Eu sempre vou fazendo esse círculo, tá bom? Porque aí o patologista consegue ver bem bacana lá na lâmina a progressão aqui do tumor na peça, tá? E aqui foram as referências que eu usei. Então, tem as referências iniciais aqui que falam sobre a fixação, tá? São trabalhos escritos por clínicos que descrevem muito bem como é feita a fixação. Eu usei material do INCA também para falar um pouquinho da incidência, tá? E usei alguns trabalhos que tem aqui, se vocês quiserem, eu posso mandar depois para vocês, que tem todos aqueles desenhos, que tem todos aqueles cortes, tanto da mama como da próstata. E eu agradeço pela atenção de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar ou também podem encaminhar algum e-mail, se for necessário, tá? Obrigada, gente. Professora Cristiane, muito obrigada, viu, pela sua contribuição. Fantástico, fantástico essa aula de macroscopia. E sim, temos a pergunta aqui, ó, da Rita Fuji. Inclusive, a Rita Fuji, ela participa conosco desde o primeiro evento Estou Lives. Então, muito obrigada, Rita, por continuar, né, conosco e aproveitar o nosso material, estar sempre apoiando, participando. Isso é muito, eu fico muito feliz em ver. E ela pergunta assim, ó, tem alguma regra na escolha dos cortes para pintar as margens? Na verdade, assim, cada laboratório, como eu disse, tem um padrão operacional padrão. Uhum. E aí, eu sempre peço para quem for fazer macro, às vezes a gente fala, me ensina a fazer macro, aí você ensina. Aí ela vai para um laboratório e ela fala, mas lá você me ensinou errado, porque ela não faz assim. Porque cada laboratório tem um jeito, tem um estilo de patologista, tem um perfil, né? Tem patologistas que seguem sempre a literatura, tem outros que são mais conservadores e fazem aquilo que foi aprendido há muito tempo, que não é errado, tá? Mas eu não entendi, ela quer saber se tem um padrão para pintar ou para cortar a margem? Ou os dois. Então, eu vou responder os dois, tá? Ah, tá. Para pintar, se tem um padrão? Isso. Não,
Não tem um padrão. Geralmente, quem faz esse padrão é o próprio laboratório. Por exemplo, eu já trabalhei em laboratório que tinha um padrão de cor. Então, tudo superior de todas as peças era azul. Todo inferior de todas as peças, mama, pele, tudo. O inferior era verde. O lateral era laranja. O medial era marrom. O anterior era amarelo e o posterior era preto. Então, era um padrão que eles tinham. Outros laboratórios pinta tudo de uma cor só. Aí você vai separar na hora que você for fazer o corte. Então, se eu pintei tudo de preto e eu tô cortando, eu sei que aqui é superior, eu já sei que é superior porque a peça está posicionada de uma forma que eu posicionei que fosse melhor para eu entender anatomicamente. Então, se eu pintei tudo de preto, eu sei que o que está em cima é superior. Então, eu já faço um corte aqui. Como é feito esse corte na mama? Como os cortes foram feitos assim, sagitalmente, você pode pegar uma fatia daqui e você corta a pontinha aqui, ó, mais próximo da lesão. E você manda isso como margem, tá? Então, se tem um padrão de pintura, depende do laboratório que você for trabalhar, tá bom? Padrão de corte, eu tenho, né? Que a gente faz o corte sempre sagital, porque é a melhor forma na mama de você visualizar a lesão e a relação da lesão com as margens e com a pele. Não sei se respondeu, se foi claro. Sim, foi excelente, foi excelente. Sabe, professora Cris, você estava falando sobre a prostatectomia radical e eu lembrei de uma situação que eu passei no laboratório, porque às vezes o tumor ele é muito pequeno e o patologista sofre para encontrar na microscopia. E aí deu mais de 60, 70 blocos, mais ou menos, como você falou, né? Incluiu tudo. E aí não achou. E assim, não tem o porquê ter tirado a próstata de um paciente se não achar o tumor, né? Isso é bem importante a gente sempre frisar, né? Para quem não é macroscopista. E, enfim, aí a gente teve que desemblocar aqueles 70 blocos que já estavam na parafina, as primeiras lâminas de HE já haviam saído, e aí o patologista pediu para virar os fragmentos e fazer 3 níveis de cada emblocado. Gente, deu muita lâmina. E aí, no último nível do corte virado, ele encontrou. Aquele dia foi um dia de festa, assim, no laboratório, porque assim, graças a Deus encontrou, né? E o paciente poder ser tratado e que foi sim feita a execução de forma correta, já que a gente sabe que também tem muitas coisas que acontecem de erros, né? Então foi dia de festa, assim, foi uma situação que eu lembrei vendo todos aqueles fragmentos que você estava apresentando. E acontece muito, Andressa. A gente passou por um também no laboratório que eu trabalhei, que mandaram uma mama e um esvaziamento e não achou tumor. Não tinha, fez recorte na macro, não tinha, o médico olhou, não achou. E aí a gente foi fazer imunistoquímica do linfonodo para saber de onde que é essa resposta desse linfonodo. E era de mama. Então, assim, a gente entrou em pânico, porque o linfonodo estava ali, a mama estava ali, não tinha lesão. E por fim, depois de muito, né, recorte, nós não, né, o patologista encontrou uma lesão muito pequenininha de 0,2, só que era super agressiva, por isso que o linfonodo já estava respondendo, né? E aí a gente também pôde, né, o patologista pôde passar para o médico que ia tratar essa paciente para ele desenvolver um tratamento bem adequado para ela. Mas é que é importante falar disso para as pessoas saberem, quem não é de laboratório de anatomia, como é trabalhoso, é muito manual, é muita dedicação, tem que prestar muita atenção. A experiência conta muito, porque você bate o olho e fala, tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa estranha aqui, e você manda e realmente tem, né? Então, para quem está começando, eu aconselho a andar com os macroscopistas mais velhos para ir pegando aquelas dicas, olha essa cor, olha essa textura, olha isso aqui é estranho, que ajuda muito aí no desenvolvimento profissional. Muito legal. E aí, para a gente só finalizar, né, você trouxe aqui para a gente as macroscopias de alta complexidade. Então, realmente é um macroscopista com muita experiência, né, para conseguir executar. Sim. Mas a gente também tem as biópsias, as filiformes, né, tanto a de mama quanto de próstata. E geralmente aquela de próstata vem 6 frasquinhos com 2 fragmentos. E uma coisa que eu observo bastante no laboratório, que às vezes abre todos os frasquinhos e pode inverter ali, né? Não pode inverter, mas eu estou dizendo que pode acontecer isso dependendo da forma com que é feito, da forma com que o copo está escrito, e inverte. E você mostrou tão claramente ali onde está o ápice, onde está a base. Então, significa que se eu estiver fazendo a biópsia e, por acaso, eu inverter ali a região, indica que eu estou prejudicando, né, o diagnóstico desse paciente. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso também. Sim,
a gente tem que pensar assim na macro, né? Se o médico mandou separado, tem um motivo. Às vezes a gente não sabe qual é o motivo, né? Mas se o médico mandou separado, tem um motivo. E para ele é importante. Se é importante para o médico, é muito mais importante para o paciente. Então é importante que a gente respeite também essas separações que o médico faz. Então, se ele mandou ápice, média e base separado, ele tem um motivo dele, né? Então, ele tem um nível de estudo, de diagnóstico muito mais alto do que quem está na macro. O nosso ímpeto, assim, nosso esforço de estudo está mais relacionado à macro e à anatomia patológica, e anatomia. E o do patologista está mais relacionado ao diagnóstico. Então, nós juntamos esses dois conhecimentos e chegamos a um diagnóstico bem fidedigno para o paciente. Então, se o médico mandou separado, a gente tem que fazer com muita atenção e manter separado esses fragmentos, tá? Vocês viram que lá na macro de lesão, o médico vê importância em saber onde está essa lesão. Tanto que esses números mostram, né, que a gente tem um índice maior de câncer de próstata, né, na face posterior. Então, como se chegou nesse número? Falando onde estava o tumor. E como a gente fala onde está o tumor? Respeitando as biópsias que o médico manda separadamente e também lá na microscopia, quando a peça vem na sua totalidade. Então, se o médico mandou filiforme de mama, direita no frasco, esquerda no outro, tem um motivo. Ele quer saber onde está o tumor, se é na direita ou na esquerda. Se ele mandou separado ápice, média e base, ele quer saber onde está o tumor. Se é na ápice, se é na média, se é no base. Para a gente, talvez isso não faça sentido, mas para o médico, isso vai fazer sentido. Talvez isso vai designar ali para o paciente, vai direcionar o médico a um tipo de tratamento, a um tipo de cirurgia, a um procedimento que vai acontecer com essa paciente. Então, é uma coisa que eu sempre trago para a gente, né? Para o macroscopista. Quando a gente está fazendo macro, é bom a gente lembrar que tem uma pessoa esperando esse resultado. E quando você passa por uma situação que alguém da sua família ficou doente, você pode trazer essa pessoa e pensar, tipo, quando a minha parente, o meu conhecido, o meu amigo estava doente, eu rezei por um bom diagnóstico. Então, eu vou fazer isso também para a pessoa que eu não conheço, mas que eu sei que é mãe, que é filho, que é pai de alguém, tá? Então, a importância é essa. Perfeito, gente. Perfeito, professora Cristiane Vitor de Andrade. Muito obrigada mesmo pela sua contribuição nesse evento. Então, tivemos aqui a segunda palestra magna. Obrigada, gente.